Olá, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Sá. Estamos aqui para mais um workshop promovido pela Academia Treino de Mar. O tema de hoje é o uso do sextante em navegação costeira e oceânica. É um desafio grande para o Tiago fazer este workshop, sobretudo atendendo a que há 8 dias atrás tivemos o grande Hélio Crapum, que com os dedos e com o relógio consegue ter uma posição, uma ideia aproximada da posição, mais ou menos 60 milhas para norte ou para sul, mais ou menos 60 milhas para leste ou para oeste, mas consegue ter uma posição com um erro grande, mas numa gama de alguma segurança. Então, o Tiago hoje tem um enorme desafio, daí esta imagem que está a abrir o workshop de hoje, que é demonstrar que, de facto, o sextante já teve o seu papel na orientação e, portanto, na navegação, e que numa situação extrema hoje ainda pode ser bastante útil, bem como o é para a navegação oceânica se não tivermos instrumentos eletrónicos. Assim, agradeço-vos estarem presentes. Temos aqui neste momento cerca de 160 pessoas a assistir e o número de pessoas está a subir. E vou passar a palavra ao Tiago, agradecendo-lhe o esforço que fez para nos vir falar sobre o sextante. Tiago, a palestra é tua. Obrigado. Boa noite. Da minha parte também, bem-vindos a esta sessão. Tal como o Fernando disse, depois do webinar do Hélio, que eu também consegui assistir, a fasquia ficou um bocado elevada, especialmente dada toda a sua experiência e todo aquele conhecimento empírico e muito prático que ele partilhou com quem teve a oportunidade de assistir. No entanto, isto era algo que as pessoas já vinham falando. Ok, percebe-se mais ou menos o porquê do sextante na navegação astronómica. Já fizemos 2 workshops sobre isso. Depois, quando se falava da navegação costeira, já não era assim tão óbvio, ok? Pronto, como o Fernando dizia, a figura de abertura acho que diz um pouquinho sobre o que vai ser isto, ok? Sobre o que vai ser esta hora. Eu vou tentar fazer aqui um webinar mais ou menos curto e depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, portanto vocês façam todas as perguntas que queiram fazer. Se eu não souber responder, o meu compromisso, e os alunos sabem isso, e às vezes acho que até tiram proveito disso, o meu compromisso é ir procurar e tentar responder. Ok? Eu vou falar de algumas coisas que, para quem já tenha assistido aos workshops de navegação astronómica para totós, que nós fizemos, que já fizemos um presencial o ano passado, e para quem assistiu mais recentemente ao mini curso online de Patrão de Costa, algumas dessas coisas podem ser repetidas, mas eu resolvi preparar isto assumindo que qualquer pessoa pode estar a assistir pela primeira vez a um webinar relacionado com a náutica, relacionada com a navegação, etc. Ok? Queria também fazer aqui um avisinho. Muitas imagens que aparecem aqui são tiradas da net. Não reclamamos qualquer tipo de direitos de autor sobre elas. Acho que não infringimos nada, mas pronto, só para também libertar isso. Como o Fernando dizia, eu chamo-me Tiago Jesus. Eu colaboro com a Treino de Mar, sou formador da Treino de Mar desde cerca de 2011, 2012. E desde 2017, mais ou menos, que tenho tentado levar a cabo a formação de patrão de alto mar na Treino de Mar. Queria também deixar aqui claro que eu não sou matemático, não sou astrónomo, não sou historiador, portanto sou um mero curioso, adoro navegar, gosto destas coisas, gosto de desafios acima de tudo, e daí este webinar e tudo o que me vão pedindo para fazer. Ok? Então, eu gostava de começar este webinar por falar um bocadinho do que é a navegação nos dias de hoje. Num mundo em que estamos todos ligados. E, aliás, estes últimos 2 meses de confinamento acho que serviu para, mesmo quem não tinha muita apetência informática e de ligações virtuais e não sei o quê, para quebrar um bocado essa barreira e perceber o quão tecnologicamente ligados nós estamos hoje em dia, ok?
Portanto, gostava de partir, vai ser esse o meu ponto de partida, é como é que nós estamos hoje em dia. Porque ignorar a tecnologia que nós temos à nossa disposição não faz sentido, ok? Hoje em dia, inclusivamente, temos tecnologia muito acessível que nos traz uma segurança e uma facilidade de navegação que não podemos ignorar, não faria qualquer sentido. Por exemplo, muitos barcos hoje em dia têm um aparelho, perdão, isto estava ainda em pausa, erro meu, um aparelho destes, um chart plotter ou uma plotter, como nós costumamos falar. Portanto, para quem conhece, sabe o que é. Para quem nunca viu isto basicamente é um mini computadorzinho com mapas, ok? Tal como nós temos em quase todos os carros hoje em dia. Eu não, que tenho um carro de 92, felizmente, mas que nos diz onde é que nós estamos, a que velocidade é que vamos, inclusivamente quanto tempo devemos demorar até um certo ponto, se nós quisermos saber se chegamos a casa a horas para jantar, etc. Dá-nos uma série de informação. Muitos barcos têm isto e é uma ajuda super preciosa, é uma calma enorme na navegação, um instrumento super útil. Mais do que isto, há outros instrumentos, como por exemplo um simples VHF, que há uns anos atrás não era assim tão simples como isso. Hoje em dia os VHFs são considerados, portanto, VHF é um rádio de comunicação, ok? Portanto, comunicação por ondas de rádio, que em maior parte das embarcações é obrigatório ter a bordo, mas hoje em dia também há, com bastante facilidade, uma gama de equipamentos de comunicação por VHF que, se vocês repararem, tem entre a informação relativa à comunicação, tem aqui as coordenadas de GPS, ou seja, o próprio VHF tem as coordenadas em que se encontra, ok? Portanto, e neste caso que nós temos aqui do lado esquerdo, sendo um equipamento portátil, mais prático ainda se torna. Okay? Além disto, e nos últimos anos, tem surgido, ou tem sido cada vez mais usual, navegar-se com recurso a telemóveis e tablets. Basta para isso instalar uma aplicação, nomeadamente, e sem qualquer tipo de publicidade, mas que toda a gente conhece, o Navionics, que acaba por ser o mesmo software que muitos destes plotters têm, ok? E que nós temos à nossa disposição num tablet ou num telemóvel. Eu, honestamente, o meu instrumento preferido de navegação, em termos de navegação eletrónica, é um tablet que eu uso até dentro de uma capa impermeável, que me permite fazer toda a navegação tátil, com zooms, unzooms, meter pontos, waypoints, ver distâncias, tudo isso, e que está super prático, sempre está ali guardadinho, posso andar com ela no pescoço, dentro do casaco, seja o que for, e é super prático. Portanto, é mais um nível de informação, ou mais um nível de equipamento que nós podemos ter para navegar hoje em dia muito, muito facilmente, ok? Basta para isso que estes equipamentos, obviamente, que tenham recepção de GPS, o software instalado e as cartas também. Quando eu falo em cartas, para quem não está familiarizado, são os mapazinhos, para todos os efeitos. Tal como nós temos o mapa das estradas, a carta de navegação é um mapa de navegação, ok? GPS é, para todos os efeitos, omnipresente, ok? Nós usamos, especialmente nos últimos 10 anos, explodiu a utilização do GPS, e nós usamos GPS para tudo e mais alguma coisa, usamos para tudo. Nomeadamente nos carros, eu já não conheço muita gente que use um mapa em papel. Embora nós depois vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas mesmo ao nível dos sistemas de geolocalização, como o GPS, que é o mais conhecido, nós também temos redundância, ok? Nós temos, por exemplo, o sistema russo, o GLONASS, apesar de não ter cobertura ainda completa, temos o sistema europeu, o Galileu, também temos um sistema chinês a ser desenvolvido, um indiano e mais um ou dois, assim, meio proprietários. Apesar de terem coberturas diferentes, também isto confere algum grau de redundância à nossa geolocalização. Porquê? Porque, por exemplo, alguns tablets, como nomeadamente alguns Samsungs, mais uma vez sem publicidade nenhuma, utilizam o sistema GLONASS,
portanto, o sistema russo e não o sistema GPS americano. Ok? Portanto, podemos ter então redundância ao nível do equipamento que levamos, dos sistemas de geolocalização que utilizamos, etc. É muito importante, e aí sim começamos a entrar noutras considerações onde eu quero dirigir este webinar. É muito importante esta redundância e redundância a outros níveis que às vezes não pensamos. Redundância ao nível, por exemplo, da alimentação, porque todos estes equipamentos requerem alimentação elétrica. Portanto, é importante pensarmos a nível de redundância também de baterias, de carregadores, de cabos para carregar, tudo isso quando vamos fazer uma navegação. Não estou a dizer quando vou daqui a Cascais, mas quando faço uma navegação costeira um bocadinho mais extensa, ok? Então, e a pergunta que eu se estivesse a ouvir este webinar agora, a pergunta que eu punha era, então, mas com toda esta tralha que eu tenho a bordo, assumindo que o barco ainda flutua com tanta coisa, não preciso de fazer nada? E aí começamos a entrar na parte que não é tecnológica, mas é a parte mais marinheira, a parte mais da navegação em si, ok? Independentemente de toda a tecnologia que possamos ter a bordo, e redundâncias, etc., é essencial para qualquer viagem, okay, seja a que nível for, mas quanto maior a necessidade, obviamente, fazer um planeamento. Okay? E o planeamento pode passar por N coisas, muitas coisas, depende da viagem, depende do barco, depende de quem vai a bordo, depende do objetivo da viagem e tudo isso, ok? E o planeamento pode-se passar por checklist. O planeamento não é só isto. Já agora eu deixo aqui um repzito. Nós já falámos aqui nos bastidores, dentro destes workshops da Academia Trainmar, que um workshop que poderia ser bastante interessante seria exatamente o falar o que é um planeamento de viagem, desde um planeamento de viagem local, uma viagem local, uma ida só a Cascais, Zimbra, seja o que for, até um planeamento de viagem costeiro, ou mesmo um planeamento de viagem oceânico, como os alunos de Patrão de Alto Mar costumam ter que fazer. Okay? Portanto, isto pode ser um workshop que venha a ser feito. Este planeamento é importantíssimo, mas é importante, ou melhor, só é válido se estas checklists e todas estas listas de preparação e de verificações que nós fazemos, se elas de facto forem utilizadas. Okay? Porque se não forem usadas, foi só um exercício que nós fizemos para passar tempo antes da viagem. E eu posso dizer que às vezes é com esta checklist que nós percebemos que, atenção, espera aí, há aqui qualquer coisa que não está bem, nomeadamente ao nível do tema de hoje, que tem a ver com posicionamento, tem a ver com navegação, em verificar se temos o VHF ok, se temos o radar ok, se temos o GPS ok, tudo isso, temos as pilhas suplentes, etc, ok? Portanto, tudo e mais alguma coisa pode e deve ser verificado, planeado de antemão. E não só planeado, ok? Porque uma coisa é fazermos um planeamento, ok, isto está bom, vamos arrancar. Em qualquer viagem, nós devemos fazer um acompanhamento da viagem que estamos a fazer, ok? Eu sou defensor acérrimo de, com toda a eletrónica que eu tenho a bordo, levar sempre uma carta da viagem que vou fazer e ir tirando, não é que seja uma fotocópia, não precisa de ser uma carta oficial, obviamente, para não estarmos aqui a gastar sempre dinheiro e dinheiro. Obviamente temos de ter a carta oficial a bordo, mas para ir pondo os meus apontamentos, ok? Os meus apontamentos também no que eu chamei aqui diário de bordo, mas não é bem um diário de bordo, é mais uma lista de apontamentos que, mais uma vez, só é útil se for de facto utilizado. Coisas como, por exemplo, diferenças bruscas no vento ou registar, por exemplo, a pressão atmosférica para percebermos se houve, porque se for só de memória, eu pelo menos não consigo. E uma coisa muito importante que eu tenho aqui, para mim, que é o seguinte, cada vez que eu registro, não quer dizer que seja de hora a hora, de meia hora em meia hora, é quando me lembro, ok? Mas de hora a hora, 2 em 2 horas, eu registro a minha posição. Onde é que eu fui ver esta posição? Provavelmente ao GPS, à plotter, ou ao VHF com GPS, seja o que for. Porquê é que isto é importante? Porque se tudo falhar de um momento para o outro, eu pelo menos sei onde é que eu estava há no máximo 1 hora atrás. E posso então aí ir recorrer, ok? Ao meu plano B, ok? E convém ter um plano B. Portanto, por muita eletrónica que nós tenhamos, algo pode correr mal. E o que é que pode... tirar aqui a caneta. E o que é que pode correr mal?
muita coisa, por exemplo, eletrónica às vezes frita, especialmente, e aliás, há uma lei que eu gosto muito e que muita gente conhece, que é a lei de Murphy, não é? Ou muitas leis de Murphy, sendo que uma das mais importantes é que se algo puder falhar, há de falhar e no pior momento possível. É quando nós precisamos mesmo do GPS, porque a visibilidade diminuiu, porque vamos fazer uma entrada numa zona de navegação mais difícil, etc. E é aí nesse momento que ele vai falhar, ok? Portanto, ser pessimista é bom porque se nada acontecer, nada aconteceu, mas se algo aconteceu, nós estamos preparados. Portanto, isto é uma das razões para termos um plano B. A outra é que os próprios sistemas, portanto, a um nível mais macro, os próprios sistemas de geolocalização por satélite que nos dão esta posiçãozinha quase ao metro hoje em dia, são falíveis. E são tão falíveis de tal maneira que a Marinha dos Estados Unidos, e eu já mencionei isto quando fizemos o workshop da navegação astronómica para totós, perdão, a Marinha dos Estados Unidos, aqui há uns 4, 5 anos, depois de uns anos valentes sem ter no currículo dos seus marinheiros a navegação astronómica, voltou a introduzir. Okay? Voltou a introduzir porque eles sabem que quanto mais complexa e mais avançada é a tecnologia, mais mecanismos de segurança tem, mas também mais falhas pode ter. Portanto, isto é uma vertente, portanto, as falhas tecnológicas que possam existir, mas, e sem entrar em teorias de conspiração, que não é absolutamente nada o meu tom, há uma outra coisa, há um outro fator hoje em dia muito, muito importante, e é uma área à qual eu estou ligado atualmente, que tem a ver com os ciberataques, portanto, os ataques cibernéticos. E todos os anos nós ouvimos falar ou de um ou do outro, ainda agora houve a questão do Zoom, houve a questão do Yahoo há relativamente pouco tempo, da banca, daquilo, dos sistemas dos hospitais e tudo isso. Reparem no potencial de alguém conseguir fazer hacking, ou seja, fazer um ataque cibernético aos sistemas de geolocalização. Obviamente que as defesas são muito grandes, mas garantidamente há de lá haver uma falha qualquer que alguém vai tentar explorar. Portanto, isso, e eu não sou paranoico, mas muita gente é, pode ser uma das razões para a Marinha Americana ter voltado a introduzir no currículo dos seus marinheiros a navegação astronómica, portanto a navegação por sextante, como nós vamos falar aqui mais à frente, ok? Este plano B pode ser interessante também, não só, ou melhor, estes métodos alternativos podem ser interessantes não só como plano B, no caso de o plano A falhar, mas também como um complemento, ok? Um complemento como um desafio, como um complemento à nossa manutenção de marinharia e, inclusivamente, em certas viagens já tem acontecido servir um bocadinho de jogo para passar o tempo em que a malta vai a bordo e tenta fazer uma navegação costeira pelos métodos mais tradicionais para ver quem é que comparando com o GPS, obviamente, portanto com a eletrónica, para ver quem é que consegue ali uma posição mais correta. Acima de tudo, o que eu vos quero chamar a atenção aqui é não confiar cegamente na eletrónica que nós temos a bordo, ok? É muito bom quando funciona, quando deixa de funcionar devemos ter um plano B, ok? E esse plano B corresponde, ou melhor, esse plano B pode incidir nos tais métodos tradicionais, ok? E eu ainda não vou falar no sextante, ok? Já vamos com quase meia hora de webinar, mas ainda não é agora que eu vou falar do sextante. Há outros instrumentos que nós temos a bordo e que nos permitem pôr em prática o tal plano B, ou os jogos, ou o complemento, ou seja o que for, nomeadamente um aparelho de marcar. Portanto, este aparelho de marcar o que faz é tirar azimutos, como muita gente saberá. Quem não sabe, eu queria fazer aqui um bonequinho, portanto, só garantindo que quem não sabe sequer o que é um azimuth, para conseguir, perdão, acompanhar um bocado o que se vai falar a seguir, no fundo, se nós considerarmos que estamos aqui no centro de uma rosa dos ventos, em que temos em cima norte, em baixo sul, aqui leste e oeste,
ok? Portanto, nós estamos aqui, estamos no centro da Rosa dos Ventos, ok? Se eu quiser dizer onde é que algo está em relação a mim, pode ser, por exemplo, outra embarcação, eu posso usar o conceito de azimuth. E o que é o azimuth? O azimuth é se eu apontar este aparelhinho, portanto, o aparelhinho aqui que a moça tem na mão, para lá, aquele aparelhinho é uma espécie de uma bússola, para todos os efeitos, e o que ele me vai dar é o ângulo, este ângulo que vai do norte até aqui ao barco, ok? Portanto, neste caso seriam para aí 45 graus. Porquê? Porque isto está dividido em 360 graus. 0, 90, os meus alunos adoram que eu faça este boneco, 180 e 270 graus, ok? Portanto, um azimuth não é mais do que isto. Se eu tiver aqui, por exemplo, um farol, se eu tirar um azimuth ali ao farol, há de ser qualquer coisa como 130, 135, uma coisa assim. Portanto, este é o conceito de azimuth. Isto só por si não nos dá a nossa posição, mas já vamos ver como é que nós podemos jogar com isto para saber a nossa posição, ok? Portanto, isto era só aqui uma apresentaçãozinha para quem nunca ouviu falar de azimuth, agora começa a ter um bocadinho de noção. Espero eu. Portanto, este aparelho pode fazer parte do nosso plano B, ok? Ou do nosso complemento. Por exemplo, nesta carta que nós temos aqui, portanto, isto é o tal mapazinho, para quem nunca pegou numa carta de navegação, isto é a parte de 1, vemos a parte do mar e a parte de terra também. O que temos aqui são estes pontinhos, são faróis, são, por excelência, o ponto de referência para os navegadores. E eu sei que, a certa altura, o que eu fiz foi, eu apontei a 2 deles, ok? Com aquele aparelhinho, eu apontei a 2 deles. E num deu-me este ângulo, os tais 90, está apontado para ali, mas nós temos que vê-lo do barco para o farol, e o outro deu 25. Ou seja, se eu tivesse só um deles, eu podia estar em qualquer lado desta reta ou desta reta. Tendo os dois, eu sei que só posso estar no cruzamento. Ok? Portanto, isto é um método, acaba por ser o método mais simples para ter o tal plano B ou o tal complemento. Ok? Mas em navegação costeira, primeiro há aqui uma coisa que eu queria falar, é que mesmo estes equipamentos de marcação azimutal são mais recentes do que o sextante, ok? Portanto, estamos sempre a falar ainda de coisas de história mais moderna. Mas muitas vezes, em navegação costeira, o que acontece é que nós não temos faróis de 2 em 2 milhas, ou torres, ou igrejas, ou seja o que for. Portanto, muitas vezes, e até por causa da visibilidade, nós só conseguimos distinguir uma conhecência, ou um ponto conspícuo, portanto um farol, por exemplo, neste caso, na ida para o Algarve, o Cabo Sardão. Nós aqui não temos hipótese de fazer o tal cruzamento de 2, ou até podiam ser 3 para fazer a famosa triangulação, não é? Não temos hipótese de fazer esse cruzamento de azimutos. Uma maneira que nós podemos fazer, também mais recente, é usar o radar. Ok? O radar o que é que nos dá? O radar é um equipamento que envia, e é mais um equipamento de segurança a bordo que não deve ser negligenciado. É um equipamento que envia ondas de rádio e recebe o eco e, dependendo do tempo que elas demoram a chegar de volta, ele sabe que naquela direção há qualquer coisa a 1 milha, ali há qualquer coisa a 3 milhas e vai compondo aqui o boneco. Depois, através destes botõezinhos todos, nós conseguimos apontar para um certo sítio e perceber qual é, novamente, o azimuth e qual é a distância, ok? Ou seja, neste caso, imaginando que, vou tentar desenhar aqui a vermelho para isto se ver bem. Imaginando que o radar me dava aqui uma série de ecos, porque aquilo é uma imagem tudo menos bonita, eu apontava para lá esta linha e media uma certa distância. Eu sabia que estava aqui, mais ou menos, com a precisão gráfica que o radar tem, ok? Portanto, só apenas com um ponto, o radar consegue-me dar com alguma precisão a posição em que eu estou, se eu tiver uma carta para desenhar essa posição. Uma coisa extremamente importante que eu não referi há pouco e devia ter referido quando mostrei todos aqueles equipamentos é o seguinte: por muito equipamento que nós tenhamos a bordo,
Se não soubermos usar, não nos vai servir para grande coisa. Ou seja, comprar o equipamento XPTO, o último da série, topo de gama, mas não o saber usar, não é propriamente útil. Ou seja, sempre que temos um equipamento, seja a plotter, seja os VHF, seja o próprio Navionics no telemóvel ou no tablet, o radar, o meu conselho a toda a gente que navega é experimentem, pá, brinquem com isto, liguem de vez em quando, mesmo que seja só nestas saidinhas, experimentem, brinquem com isto, aprendam as funções básicas necessárias do equipamento, porque como todo o equipamento de segurança que temos a bordo, se não soubermos usar um extintor, não adianta ele lá estar, se não soubermos usar um pirotécnico e por aí adiante, ok? Portanto, por muita eletrónica que tenhamos, convém saber usar. E às vezes é preciso alguma prática, é preciso algum treino. Portanto, para quem faz os cursos, obviamente que aprende a trabalhar com o equipamento, mas depois, se não usar, durante a sua vida náutica, acaba por ficar um pouco esquecido, ok? Portanto, vão se refrescando. Portanto, eu aqui resolvia este caso. Também há outra técnica que os patrões de costa conhecem, ou quem assistiu a semana passada, que é o marca, navega e torna a marcar, que é tirar 2 azimutes espaçados no tempo. Não vamos falar aqui sobre isso. Antes de haver radar, e agora sim, o sexta, um dos problemas do radar também é o consumo energético, ok? Uma coisa destas ligada está a consumir imensa energia. E como muitas das navegações costeiras são feitas à vela, isto normalmente implica ligar o motor, que nem sempre é uma coisa que se quer fazer, ok? Seja pelo consumo, seja pelo barulho, seja só pelo facto de querermos andar à vela. Portanto, preciso ter muito cuidado com o consumo energético dos radares. Com o sextante, e agora sim entramos aqui no nosso amigo, o sextante permite-nos fazer isso. Portanto, já permitia fazer antes do radar. Portanto, e o que eu vos vou falar agora, daqui para a frente, são métodos que existiam antes de quase tudo isto que eu vos estive a falar e que ainda hoje em dia são perfeitamente válidos e que podemos utilizar. O sextante, eu já vos vou mostrar aí como é que se utiliza. O sextante, para todos os efeitos, é um transferidor, só que é um transferidor um bocadinho mais elaborado. Mas é um transferidor, portanto, para quem se lembra, um transferidor mede ângulos, ok? E é o que o sextante faz, mede ângulos. Neste caso, o que nós estamos a fazer aqui é medir, portanto, nós vamos, o nosso barco estaria algures aqui, eu estaria aqui com o sextante a medir e media este ângulo de 28 graus, ou seja, é um farol conhecido, nós temos que saber que isto é o farol XPTO. Porquê? Porque nós temos que saber qual a altitude do farol. Isto vem nas cartas, portanto, para quem já fez os cursos sabe perfeitamente. Portanto, a altura dos faróis vem indicada nas cartas exatamente por causa disto, para nós podermos guiar porque ter um farol a 50 metros de altitude é completamente ter um farol a 10. Depois, com o auxílio de umas tabelinhas muito simples, nós conseguimos transformar este ângulo e esta altura do farol numa distância, ok? Portanto, isto no fundo, o que estas tabelas estão a fazer é resolver o arco tangente daqui deste ângulo, ou melhor, a tangente deste ângulo, que nos permite definir ou saber a que distância é que nós estamos do farol, ok? E aí sim, nós podemos ir à nossa carta e desenhar o que é que dá uma distância. O que é uma linha? Peço desculpa, eu estou habituado ao outro que tem as canetas no lado contrário. Se eu souber que tenho aqui qualquer coisa, pode ser uma torre, e que eu estou a 100 metros da torre, eu não sei onde é que estou. Eu só sei que estou numa circunferência, vamos assumir que isto é uma circunferência, ok? Cujo raio são 100 metros, ok? Eu só sei isto. Se eu só sei que estou a 100 metros da torre, sei que estou numa circunferência centrada na torre com um raio de 100 metros. Aqui passa-se exatamente a mesma coisa. Portanto, o que o sextante me deu foi isto. Ok? É esta circunferência aqui. Bem, de preferência, esperamos não estar na zona amarela, ok? Mas aquela circunferência não me diz onde é que eu estou. Só me diz onde é que eu posso estar.
ok? Mas, mais uma vez, recorrendo ao aparelho de marcar, nós podemos saber, cruzando o tal azimuth, podemos saber que estamos nesta posição, ok? Portanto, isto é um método relativamente rápido de obter uma posição, mas ainda estamos a precisar aqui do aparelho de marcar. Antes de avançarmos, e para vermos como é que eu vejo afinal estes 28 graus, eu vou-vos pôr aqui, se consigo, hei de conseguir, para não terem que estar só com a câmera. Vou pôr isto aqui em full screen e partilhar. Pronto, acho que assim funciona melhor. Tirar aqui a bonecada da frente. Bom, e então, tirar daqui os filtros, já vos falo para que é que são os filtros. O sextante não é mais do que isto, ok? Portanto, o sextante tem uma parte fixa, que é a parte principal, e depois tem uma parte que é móvel, ok? E depois tem, o sextante funciona com um jogo de espelhos. Okay? Se vocês repararem, nós temos aqui 2 espelhos. Temos aqui um vidro espelhado, já vamos perceber porque é que é um vidro espelhado, e temos aqui um espelho verdadeiramente dito. Agora reparem o que é que acontece ao espelho quando eu mexo isto, quando eu mexo aqui a lidade. O espelho mexe-se, ok? E o funcionamento do sextante tem a ver exatamente com o alinhamento das imagens nestes dois espelhos, ok? Voltando aqui um bocadinho à nossa apresentação. Portanto, temos aqui um sextante. Este é praticamente igual. Isto é uma das nossas alunas de patrão de Alpemar, já agora. E então, portanto, temos aqui a nossa parte fixa, que é tudo isto, e a parte móvel, que é esta parte, que tem aqui uma molinha, que eu já vos mostro, que era o que eu estava a utilizar para poder mexer isto para trás e para a frente. E então, como é que isto funciona? Esta luneta, okay, que eu também já mostro melhor, mas esta luneta que aqui está, por onde nós olhamos, okay, ela está a apontar para este primeiro espelho, que na verdade é o tal vidro, o espelho pequeno é o vidro espelhado, ok? Sendo um vidro espelhado, ela deixa-me ver para a frente, mas também reflete. E então, ele reflete, vai refletir novamente no espelho grande e apontar para qualquer coisa. Portanto, aqui está um astro, mas pode ser, no caso que eu estava a falar, o topo do farol. Perdão. Então isto quer dizer o quê? Eu vou ver 2 coisas ao mesmo tempo. Okay? Portanto, eu vou ver 2 imagens sobrepostas. E isso às vezes é que começa a baralhar um bocadinho. Especialmente dependendo do sextante. Porque este sextante que aqui está, por exemplo, vê-se uma imagem de um lado e outra imagem do outro. Portanto, o que é que eu estou a ver aqui? Estou a ver o horizonte e do lado direito estou a ver o astro. Neste sextante, por exemplo, e eu gosto mais, vê-se as imagens sobrepostas. Okay? Pode fazer um bocadinho mais confusão ao início, mas não temos problema de andar ali a ver onde é que está cada um deles. Quando nós vemos isto assim, portanto, quando nós conseguimos alinhar o nosso alvo com o horizonte, nós vimos aqui esta escala e medimos o ângulo. E automaticamente ele está-nos a dar este ângulo, ok? Este ângulo é o que está ali. Portanto, é o ângulo da nossa observação. Portanto, como eu vos dizia, o sextante, no fundo, é um transferidor. Portanto, um transferidor lê ângulos, é o que isto está a fazer, só que é um bocadinho mais elaborado porque permite medir um ângulo entre algo que está lá mais em cima e algo que está tipicamente no horizonte. Não necessariamente, como nós já vamos ver, mas normalmente é esse o caso. Ok? Então, portanto, a escala, vou-vos mostrar aqui um bocadinho a escala. Portanto, vocês veem que esta é a tal molinha, eu posso andar aqui para a frente e para trás e conforme eu mexo o espelho lá de cima, o ângulo vai aumentando. Tá bem? E depois temos aqui também uma outra escala mais pequenina, portanto, o micrómetro, que me permite ver minutos de grau. Portanto, aqui em cima vemos só graus,
aqui vemos minutos de grau e, inclusivamente, temos aqui uma outra escalazinha pequenina, que é o Vernier, que permite ver, neste caso, 0,2 minutos, etc. Pronto, isto, a precisão não é do sextante, a precisão é do observador. Portanto, a precisão da observação não tem nada a ver com isto, a menos que o sextante esteja completamente desalinhado ou que já tenha levado muitos maus tratos, mas um bom sextante, e vocês podem estar a pensar, então, mas isso é de plástico, isso parece uma coisa de uma loja daquelas dos 2 euros. Eu pessoalmente prefiro os sextantes de plástico aos outros de metal, que nós também temos aqui na Trendmar. São muito bonitos para ter no escritório, para utilização tornam-se menos práticos porque começam, para já sofrem mais deformações também com o calor, temos de ter mais cuidados com ele, etc. Temos de ter mais cuidado também com todos os borrifes, etc. Este é super leve, nós podemos estar a manusear isto durante 1 hora ou 2 sem problema nenhum, que é bom para os alunos. E é tão preciso ou mais preciso do que os outros, porque isto são sextantes modernos e feitos com precisão. Portanto, normalmente perguntam para os mais curiosos, mais uma vez não é publicidade, não temos nada a ver com isso. Este é da Davis, eles têm vários, este acho que é o Mark, não, este é o Master, não é o Mark nada. Então, e como é que eu utilizo o sextante? Eu começo por pôr aqui a escalazinha no 0, ok? E reparem, se eu olhar para o horizonte e andar lá para cima à procura de um astro, eu nunca mais vou encontrar o astro, até porque o astro vai estar dentro da sua constelação, junto de não sei quantas outras estrelas. Então, na verdade, nós fazemos, não é batota, é o método que se usa, que é o chamado baixar o astro. E o baixar o astro, que também serve para o farol, portanto, é como se eu estivesse a baixar o topo do farol. O que é que eu faço? Eu olho lá para cima para o topo do farol, e eu estou a olhar agora aqui para uma lâmpada, e no fundo eu vejo 2 lâmpadas, ok? Porquê? Porque eu estou a ver a imagem direta da lâmpada e a refletida ligeiramente desfasadas, porque eu não quero isto mesmo no 0, mesmo para eu ver as 2. E a partir do momento em que eu afasto aqui a escala, elas vão se afastar. Porquê? Porque a imagem direta fica lá em cima e eu vou trazer para baixo a imagem refletida. E vou trazer para baixo até ela chegar quase ao meu horizonte, que também é fictícia, como vocês devem calcular, ali ao topo da mesa, e eu afino aqui com o micrómetro o ponto certo. Depois só tenho que vir aqui e medir. Portanto, neste caso seriam 22 graus e cerca de 30 minutos. Ou seja, de acordo com o hélio, isto seria mais ou menos assim uma mão. Reparem, para quem tem muita milha de navegação e que vai experimentando e que vai aprendendo o cérebro vai aprendendo com a experiência, é perfeitamente legítimo que se tenha aqueles erros que o Fernando falava no início, com observações assim deste género. Para quem quer uma observação com precisão, um sextante, depois de nos habituarmos a usar, é uma coisa super simples. Só por curiosidade, estes filtros que nós vemos aqui servem só para observações ao Sol, ok? Obviamente não podemos olhar diretamente para o Sol. Também já vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, ok? Ainda estou aqui com a caneta. Portanto, como vocês veem, o sextante não é nada do outro mundo. E o sextante tem uma grande vantagem, que é não há eletrónica envolvida e não há magnetismo envolvido. Porque, para quem sabe, este aparelho de marcar, que aqui vemos, isto tem um magnetismo envolvido, portanto, ele é atraído pelo magnetismo. Portanto, sofre o problema de o polo magnético não ser o mesmo que o polo verdadeiro ou geográfico, sofre influências magnéticas da embarcação e do observador. Eu posso-vos contar um caso engraçado, no limite, no extremo, de um aluno, exatamente de Patão de Costa, numa aula prática que, a tirar azimutos ali ao Cristo Rei, na aula prática, aquilo dava consistentemente valores que não faziam sentido absolutamente nenhum. E eu pegava no aparelho e aquilo dava um valor bom. Passava-lhe o aparelho e outra vez, 2, 3, 4 vezes, até que eu me lembrei que o tinha visto no café tirar os óculos
e a pô-los assim no pescoço, ou seja, daqueles óculosinhos que têm o ímã no meio. Portanto, cada vez que ele encostava o aparelho de marcar à cara ou à vista para observar, ele ficava maluco porque aquilo tinha ali um polo norte mesmo encostado ali à vista. Ok? Portanto, uma das grandes vantagens do sextante é exatamente essa. Não há eletrónica, não há magnetismo aqui envolvido. Ok? Então, vamos voltar então um bocadinho atrás no tempo e falar aqui de uma das possibilidades de navegação com o sextante, que é o famoso segmento capaz que os nossos alunos de Patrão de Costa aprendem a adorar. Para este segmento capaz, aí sim, precisamos de ter duas conhecências. Neste caso, vamos utilizar 2 faróis, mas pode ser qualquer coisa que esteja presente na carta de navegação e que nós consigamos identificar visualmente. Sem ir a grandes detalhes, eu tive quase para vos propor no início quem tivesse um transferidor e um compasso e uma régua à mão para fazer o exercício, mas depois acabámos por abandonar a ideia. Vamos dizer que eu com o sextante medi, agora vamos virar o bico ao prego e em vez de eu estar a medir ângulos verticais, eu vou medir um ângulo horizontal. Ou seja, em vez de eu ler um ângulo, por exemplo, do topo do farol até ao horizonte, ou do astro até ao horizonte, eu vou ver 2 faróis e o que eu vou fazer é, eu vou apontar para o farol da direita, vou ver 2, que é o direto e o refletido, e vou começar a levá-lo para a esquerda até ver ali o outro. Portanto, eu trouxe a ponta do quadro até ali ao disjuntor e teria aqui, neste caso, 43 graus e 29 ponto qualquer coisa minutos. Ok? Portanto, a única coisa que nós fizemos foi, em vez de estar a ler um ângulo assim, estamos a ler um ângulo assim na vertical. Perdão, na horizontal. E depois como é que nós passamos isto então para uma posição? Há uma maneira gráfica de resolver isto, que é a seguinte. Portanto, só pela curiosidade, para vocês perceberem o objetivo. Nós unimos as duas conhecências com uma linha. Ok? Portanto, é uma linha que une as duas conhecências, neste caso, os 2 faróis. Depois, os nossos alunos de Patrão de Costa não se espantem pelo que eu vou dizer, que eu vou falar de um método ligeiramente diferente do que nós usamos, mas que é igualmente válido. Depois eu tenho que calcular, portanto, tenho que pegar neste ângulo de 62 graus e pôr aqui 90 menos aquele ângulo, ou seja, neste caso, 28 graus. Portanto, tenho que desenhar ali e posso fazer o quê? Com um transferidor ou com o próprio esquadro de navegação que nós usamos, que é, para todos os efeitos, também um transferidor. E faço o mesmo do outro lado. Ok? A partir daqui, o que eu tenho que fazer é pegar um compasso, que também temos que ter sempre a bordo para fazer a nossa navegação, até porque é com o compasso que nós marcamos as distâncias, eu há pouco não referi isso. Eu centro naquele cruzamento e desenho um arco de circunferência. Obviamente que a circunferência, eu poderia estar a algures aqui, não é? No resto da circunferência, mas como isto é terra, eu ignoro. Só isto. Coisa simples. Portanto, um ângulo horizontal de sextante, meço o ângulo entre duas conhecências, neste caso, por exemplo, 2 faróis, faço uma continha simples, 3 linhas e um compasso. É uma coisa que com prática se faz em 25 segundos. Mas, no entanto, isto não me dá a minha posição. Porquê? Porque se eu estiver aqui, portanto, o que é que esta linha me diz? Que qualquer ponto desta linha, se eu medir este ângulo, isto vai me dar os tais 62 graus. Mas se eu estiver aqui, também me vai dar 62 graus. Ok? Portanto, eu só com isto ainda não sei onde é que estou. Portanto, eu preciso de uma segunda, isto chama-se uma linha de posição. Eu sei que estou sobre esta linha, mas não sei exatamente aonde. Isto chama-se uma linha de posição. Eu não sei, eu só sei que estou a algures sobre esta linha. Ok? Então aqui posso precisar de outra coisa. Posso usar alguns métodos diferentes. Um deles é pegar no meu aparelho de marcações azimutais e tirar um azimuth deste farol e afinal eu estou aqui. Normalmente a malta mais atenta, o que me pergunta logo é, então mas olha lá, se eu tivesse um aparelho de marcar logo no início, em vez de fazer estas contas todas, eu tirava um azimuth a este e estava o problema resolvido, sem dúvida.
Não esquecendo que o sextante e todo este problema do segmento capaz é anterior a haver aparelhos de marcações azimutais fiáveis e portáteis para a navegação. No entanto, nós podemos fazer ainda uma outra coisa interessante, que é o seguinte: usando só o sextante, porque a partir do momento em que eu pego no aparelho de marcar, eu estou a introduzir um magnetismo e vou ter que fazer mais contas e mais correções e não sei o quê. O que eu posso fazer é, mais uma vez, medir, por exemplo, ali ao farol vermelho, ok? Eu estou, imaginando que eu estou aqui, com o meu barco, vou medir novamente ali ao farol vermelho, um ângulo, ok? Um ângulo alfa. E como nós vimos, temos as tabelinhas e este ângulo alfa dá-me uma distância. Assumindo que eu estou a X milhas do farol, depois de fazer esta medição, o que é que eu tenho? Tenho a tal circunferência à volta. Eu acho que eu aposto que consigo fazer um bocadinho melhor do que isto. Circunferência, não muito melhor, mas um bocadinho melhor, à volta do farol. Ou seja, se eu sei que estou em cima deste segmento capaz e sei que estou a X milhas, 1, 2, 3, não interessa, daquele farol vermelho, onde é que eu estou? Sei que estou aqui. E neste momento, nós conseguimos fazer isto única e exclusivamente com o sextante, sem entrar com magnetismos, sem entrar com nada disso. Okay? Normalmente há aqui um argumento que é, epá, mas o sextante é difícil de utilizar. É um mito, é uma questão de prática. Okay? Outra maneira de nós resolvermos isto, antes de avançarmos para ali, ainda há uma outra possibilidade, que é, se nós estivermos numa posição na carta, na navegação, em que até conseguimos ver mais uma outra conhecência, estou só a desenhar faróis, mas podia ser uma torre, uma igreja, seja o que for, eu posso fazer um novo segmento capaz aqui deste lado, portanto, tirar 2 ângulos horizontais de sextante, ele vai-me dar uma circunferência assim deste género, e eu estou aqui, ok? Portanto, 2 métodos em que eu consigo ter a minha posição única e exclusivamente com a utilização do sextante. Não é que sejam mais precisos do que outros métodos, não são. Historicamente vieram primeiro, eventualmente, e são mais um. Portanto, isto de se navegar é uma questão de ter, ou segurança ao navegar, é uma questão de se ter uma mala cheia de truques, digamos, cheia de ferramentas que nós possamos utilizar. Estas são mais ferramentas para essa mala, ok? E quanto melhor nós as conhecermos, mais seguros nós vamos estar a navegar no caso de falhar ou tudo isso. No caso de plano B ou no caso de complemento, ok? Portanto, eu penso sempre nisto nestas duas vertentes. Ok? Portanto, isto é a parte de navegação costeira pura e simples, ok? Agora, vamos entrar aqui, mesmo na navegação costeira, eu vou introduzir aqui um bocadinho, algo que se pode perfeitamente fazer, dependendo da costa em que se navega, claro, mas se tivermos um horizonte livre para a direção onde o Sol passa, ao meio-dia, não vale a pena entrarmos por aí, mas não é necessariamente ao meio-dia, mas ao meio-dia solar, vamos falar assim. Se nós tivermos horizonte livre nessa direção, que em toda a nossa costa é sul, ok? Em tudo o que esteja abaixo dos trópicos, abaixo do trópico, nunca me lembro qual deles é, do trópico de sul, que lembro se é o Capricórnio e se é o de Câncer, será norte. No meio dos trópicos vai depender da altura do ano, mas se tivermos esse horizonte livre, nós podemos fazer também uma coisa interessante, algo que eu falei também no workshop de navegação astronómica, que é ter a nossa latitude pela passagem meridiana do Sol, ok? Portanto, não assumindo que toda a gente sabe exatamente o que é uma latitude, vou desenhar aqui um mapa mundo, mais intuitivo do que desenhar uma esfera. Não quer dizer que fique mais perfeito, mas ok. Temos o nosso mapa mundo aqui, ok? Mais coisa, menos coisa. Pronto, acho que dá para ter uma ideia. Qualquer ponto no mundo, e é isso que o GPS nos dá-nos uma coordenada de latitude. Portanto, se eu estiver aqui,
eu tenho uma coordenada de latitude, que é esta distância, desde o meio da Terra, que é o Equador, até lá acima, e uma coordenada de longitude, que é esta distância que vai deste meridiano de Greenwich, já muitos devemos ter ouvido falar, quem já fez a autoestrada toda em Espanha até passa por baixo do arco. E estes dois pontos definem inequivocamente a minha posição. Neste caso, a passagem meridiana do Sol vai nos dar a nossa latitude, ok? A longitude é um tema à parte, e sim, navegação astronómica, mas pela simplicidade que é ter a latitude, até isto deve estar na tal bolsa de ferramentas de um navegador costeiro. E é uma coisa simples, mas que eu preciso introduzir aqui um conceito muito, muito rápido. Portanto, isto é a Terra vista de lado, ok? E começamos já a fazer aqui a ponte um bocadinho para a navegação astronómica. Isto é a Terra vista de lado, ok? Isto aqui é a minha latitude, que define-se como um φ, ok? Portanto, é este ângulo que vai do Equador até à minha posição, ok? Minha posição, e no topo da minha cabeça temos o zénite. Não é no topo da minha cabeça, é no seguimento, portanto, a linha que vem do centro da Terra e que passa por mim ou pelo meu barco. Se eu estivesse aqui deste lado, a minha latitude seria esta. Se eu estivesse aqui deste lado, a minha latitude seria esta, ok? Portanto, sempre do Equador para cima ou para baixo. A seguir, e como estamos a falar de um fenómeno astronómico, vamos ter que nos reduzir à nossa insignificância, ok? Ok, tenho aqui uma pergunta com este ângulo horizontal. Eu depois já lá volto. Vamos ter que nos reduzir à nossa insignificância, ok? Então, o que é isso? É nós percebermos que, de facto, a nossa Terra é um grãozinho de areia. Este desenho do lado esquerdo e do lado direito é a mesma coisa, só que imaginem que eu estou numa nave espacial, eu estava a ver a Terra deste tamanho, eu começo-me a afastar e começo a ver a Terra cada vez mais pequenina até ser só um pontinho, mas os ângulos estão lá, ok? Portanto, os ângulos estão lá. Isto continua a ser a minha latitude, isto continua a ser o meu zénite e isto continua a ser o meu horizonte. Portanto, se eu desenhar aqui, não o bonequinho, mas o meu barco, isto é o meu horizonte e ali o meu zénite, ok? Então vamos fazer aqui, antes de irmos para o caso prático, voltando aqui à questão dos 62 graus, que era uma pergunta que estavam a fazer. Pode explicar como chegou ao valor dos 62 graus? Então, foi aqui com o meu amigo. Portanto, eu estou a navegar, eu estou no meu barco, vejo um farol para ali, vejo outro farol para ali, e o que eu quero é saber qual é o ângulo entre eles dois. Okay? Então eu vou usar aqui o meu pseudo-transferidor para ler este ângulo. Então o que eu faço é, eu vou ter que medir este ângulo. Como é que eu faço? O que eu faço é encolhê-lo, ok? Até estar juntinho. Quando estiver juntinho, a escala do sextante dá-me o ângulo. Então eu aponto ali para aquele farol, okay? Vou usar a ponta do quadro que nós temos ali na parede, começo a trazer, reparem que eu estou aqui a apertar isto e a trazer a escala para a frente. Se calhar vou fazer assim um bocadinho mais, eu vou fingir que estou a fazer para vocês perceberem. Portanto, tenho ali o farol do lado direito, agora é a minha garrafa, vou levar para o lado esquerdo até estar ali em cima do caderno, ok? Neste momento o que eu estou a ver é aquele farol, ou seja, a minha garrafa, ali em cima do caderno que é o outro farol. Estou a ver as duas imagens sobrepostas. É só ler aqui. Portanto, neste caso tenho aqui 45 graus e 24 minutos. Naquele caso específico que eu concebi, tenho os tais 62 graus, ok? Portanto, isto vem da observação pelo sextante. Voltando então aqui à nossa... Ok, mais uma pergunta. De onde vêm os 90 graus? 90 graus. Se são estes 90 graus, isto tem a ver com a resolução matemática disto, ok? Para se resolver o segmento capaz, tem que se fazer aqui um ângulo de 90 menos o tal alfa, que o alfa são os 62 que vieram do sextante. Portanto, é a maneira, se vocês tiverem curiosidade, resolvam isto em casa, peguem num bocado de papel, façam 2 pontos, finjam que são os 2 faróis e sigam este método. Portanto, e vocês vão ver que depois
todos os pontos que estão em cima desta linha, deste arco grande de circunferência, se desenharem, deixa-me cá fazer aqui, escolham um arbitrariamente, aqui, se desenharem uma reta para um farol e uma reta para outra, se medirem com o transferidor ou com o esquadro de navegação, vocês vão ver que estão lá os 62 graus, ok? É isto que isto quer dizer. Este segmento capaz une todas as posições que vêem aqueles faróis por aquele ângulo horizontal, ok? Então, avançando aqui um bocadinho então para a passagem meridiana do Sol. Portanto, depois de nos reduzirmos à nossa insignificância, nós vamos ter que perceber aqui um outro conceito que é o seguinte, que é a posição do Sol em relação a nós. E a posição do Sol em relação a nós, neste contexto, é dada também por uma espécie de latitude do Sol, porque a latitude do Sol varia. Varia, por isso é que nós temos o Sol mais alto no verão e mais baixo no inverno, ok? Por isso é que temos as estações do ano, etc., essas coisas todas. No caso do Sol, nós não lhe chamamos latitude, chamamos-lhe declinação. Mas para todos os efeitos é como se fosse a latitude do Sol. Portanto, isto é o Sol e este ângulozinho que aqui está é representado por um delta, que é a declinação, e pode ser considerado a latitude do Sol naquele dia, àquela hora, ok? Já agora, só por curiosidade, a declinação máxima do Sol e mínima são cerca de 23 graus e meio para sul e para norte, que é o que dá exatamente as latitudes dos trópicos, cujo nome eu nunca consigo lembrar-me qual é qual. Então, vou-vos dar um exemplo prático, que é o seguinte. No dia 13 de abril de 2019, isto foi numa aula prática de patrão de alto mar, portanto podia ter feito para hoje, só que sou preguiçoso, já tinha aqui os valores e fiz ainda para o ano passado. Nós sabíamos que o Sol tinha uma declinação àquela hora, à hora da passagem meridiana. O que é a passagem meridiana? Já agora explicando também isso. Se estivermos a olhar aqui para sul, nós vemos o Sol a nascer aqui, vamos dizer a leste, não é bem a leste, mas no quadrante leste. O Sol vai subir e depois vai descer e pôr-se aqui no quadrante oeste, ok? Quando ele passa no meridiano sul, ele atinge, apesar de não aparecer aqui neste boneco, ele atinge a sua altura máxima, portanto, a altura meridiana, quando ele passa no meu meridiano, ok? Portanto, é isto que isto quer dizer. E isto é de interesse exatamente para nós calcularmos a nossa latitude. E um dos alunos pegou no sextante, ok? E na altura em que o Sol estava no ponto mais alto, como é que ele sabe que estava no ponto mais alto? Porque nós sabemos, conseguimos calcular de antemão a que horas é que isso vai acontecer, estamos preparados e vamos observando e depois vamos só fazendo pequenos ajustes e quando ele parou de subir, está ali, é aquela medida, ok? Neste caso, 60 graus e 23 minutos. Nós só com isto conseguimos saber a nossa latitude. Mas primeiro, de onde é que vem a declinação? A declinação vem do que eu costumo chamar a Bíblia do patrão de alto mar, que é o Almanaque Náutico, ok? Contém todos os eventos astronómicos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, durante o ano. E a altura meridiana vem do sextante, portanto, foi o que foi observado efetivamente naquele dia, àquela hora. Então nós vamos desenhar aqui o nosso bonequinho, como temos lá atrás. Se nós sabemos, temos que ter uma ideia mais ou menos da nossa latitude. Sabemos que estamos para ali nos 37, 38, por aí. Portanto, isto aqui é a nossa latitude, ok? Se aqui isto é a nossa latitude, temos ali o nosso zénite, portanto, o ponto, vamos dizer que é o prolongamento do mastro do nosso barco, e a 90 graus temos o horizonte. Portanto, isto é o nosso plano de navegação. Mas também sabemos pelo almanaque que o Sol tem esta declinação neste dia, àquela hora, dos tais... parece mais uma distância zenital. Dos tais 9 graus e 4 minutos para norte. Ok? Só que isto não nos dá jeito nenhum a interpretar. Então, o que nós vamos fazer aqui, primeiro, é só o seguinte. Reparem, daqui para aqui, a única coisa que estou a fazer é rodar o boneco para que o meu horizonte esteja efetivamente na horizontal. Isto aqui torna-se mais fácil de interpretar. Estão a ver? Portanto, rodou tudo, mas reparem, os ângulos continuam a ser os mesmos e nós vamos vê-los. Isto continua a ser a minha declinação, do Equador até ao meu zénite. A minha latitude, que é o que eu quero no fundo descobrir, que eu só sei aproximadamente. Isto continua a ser a minha declinação. E agora, o dado interessante é a altura do Sol. A altura do Sol foi o que eu observei
do horizonte até ao Sol. Nós conseguimos resolver isto se percebermos uma coisa muito, muito simples, que é do horizonte, que é o que eu estou a ver para a frente, até o meu zénite, que é o que está lá em cima, são 90 graus. Ok? Isto é a chave para resolver este problema. E então, eu sabendo isto, eu sei que a minha latitude, que é isto que está aqui a rosa, são os 90, eu tiro-lhe a altura e fico com este bocadinho aqui. Mas eu ainda preciso de mais a declinação, ok? Então, a minha latitude vão ser 90 graus, menos a altura que eu observei, mais a declinação do Sol àquela hora naquele dia, ok? E demos 38 graus e 41 minutos e nós na altura comparámos isto com a posição de GPS e dava estupidamente perto, porque é uma medida bastante fiável, especialmente, eu lembro que estava um dia porreiríssimo, sem grande vaga, sem nada disso. Peço desculpa. Que nos permite fazer uma observação bastante fiável, ok? Portanto, isto já é navegação astronómica, mas, para todos os efeitos, é algo tão simples que até um navegador costeiro pode ter na sua mala de ferramentas como plano B, ok? Fiquei perdido, pelo menos sei em que latitude é que estou. Sabendo em que latitude é que estou, eu sei que se navegar para neste caso para leste, na nossa costa, tipicamente, a menos que estamos a falar do Algarve, o que é que eu devo encontrar? E a partir daí fazer uma navegação mais visual, se eu tiver perdido a linha de costa. A passagem meridiana, temos aqui algumas perguntas que eu vou aproveitar já para responder. A passagem meridiana do Sol é igual ao zénite? Nas nossas latitudes, nunca. Se isso alguma vez acontecer, já ninguém está aqui para contar a história. Porque o Sol, no máximo, só pode passar no zénite. Portanto, o Sol só passa no zénite para pessoas que estejam entre os trópicos e depende da altura do ano. Okay? Quanto mais para norte ou para sul, perto dos trópicos, nós estivermos, menores são as alturas do ano em que isso acontece. Ok? David, não Davis. Sim, se eu disse David foi por engano, porque a marca do sextante de facto é Davis. Vasco, muito obrigado. Portanto, já sabemos que o trópico de norte do hemisfério norte é de Câncer e de sul é o Capricórnio. Eu amanhã vou-me esquecer, Vasco, mas agradeço imenso. Não sei porque, eu sou completamente incapaz de esquecer isto. O sextante é o David Master 15 ou 25. Não sei responder. Ele há de estar para aqui algures, mas eu vou tentar, eu respondo depois a isto offline com o e-mail. Ok, Luís? Eu depois vou dar uma olhadinha no chat e responder às perguntas que puder. Então, vamos fazer assim, vamos avançar e depois no fim, então, eu olho aqui para as perguntas para não perdermos o fio à meada. Pronto, isto, lá está, portanto, é uma arma de navegação astronómica, uma ferramenta, digamos, mas que pode ser perfeitamente utilizado por um navegador costeiro. Entrando aqui um bocadinho na navegação astronómica e voltando um bocadinho atrás, ainda mais atrás no tempo, quando nada destas eletrónicas estava ao dispor do comum mortal. Voltando a 1968, 69, houve dois navegadores que ficaram extremamente famosos e por razões mais do que merecidas, que foram o Robin Knox Johnston e o Bernard Moitessier. Porquê? Porque foram as duas pessoas, os dois primeiros navegadores a dar a volta ao mundo em solitário, sem escalas, ok? Há aqui muita polémica envolvida por causa da questão do Moitessier ter abandonado já no regresso, mas quando efetivamente fez uma volta ao mundo completa. Aliás, depois continuou até e deu uma de filósofo, cena do mar. E depois o Knox Johnson foi efetivamente o primeiro a dar a volta ao mundo em solitário, sem escalas. Para pôr isto um bocadinho em perspectiva, isto aconteceu na mesma altura em que o homem foi à Lua. Ou seja, foi tão grandioso o facto do homem ir à Lua como o de um ser humano conseguir acabar de explorar o mar desta maneira, de fazer esta navegação em solitário e sem escalas. Antes dele, já no fim do século XIX, início do século XX, o Joshua Slocum tinha feito uma volta ao mundo em solitário, mas demorou para aí 3, 4 anos, já não me lembro, com montes de escalas. Antes destes senhores, já o Francis Chichester tinha feito em solitário com uma única escala. Portanto, a única coisa, acho que ele parou na Austrália ou na Nova Zelândia, já não me lembro. A única coisa que tinha faltado fazer era, de facto, a volta ao mundo em solitário,
sem escalas, ok? Isso foi esse o desafio. Isto foi a Golden Globe Race do Sunday Times, que começou em 68, mas eles só acabaram em 69, eles demoraram cerca de 300 dias, coisa assim do género. Há um livro muito giro sobre esta viagem, que é este Voyage for Madmen, e depois tanto o Montessier como o Knox Johnson têm livros sobre isto, eu recomendo-os todos, ok? Mesmo o Che Blythe, há uma série de livros sobre esta regata engraçadíssimos e que focam muito, uma coisa que eles focam imenso é exatamente a importância para eles era quase sagrado, era um ponto sagrado, uma altura sagrada do dia, a medição da altura meridiana do Sol, ok? Para eles era de ouro. Portanto, dias que passassem, se eles conseguirem fazer essa verificação, porque estava nublado, ou demasiado mau tempo, ou coisa assim do género, aumentava a incerteza da posição deles. Curiosamente, 50 anos depois, foi reeditada esta viagem exatamente nos mesmos moldes. Barcos da época, dentro nos certos parâmetros, sem eletrónicas, sem nada. Portanto, as únicas eletrónicas que eles levavam estavam seladas e eram para caso de emergência, caso eles quebrassem, eram resgatados sem problema, havia auxílio, mas saíam da regata. Quem ganhou foi este senhor, Jean-Luc Van den Heede, e aqui o vemos também ele a fazer tudo com a navegação astronómica, ok? Como é que isto da navegação oceânica, e só para rematar aqui um bocadinho, introduzir só aqui mais um ou dois conceitos. Portanto, já falámos das observações ao Sol, podemos fazer não só ao meio-dia, mas antes e depois, embora depois tenhamos de fazer mais uns cálculos, e temos também os crepúsculos, que eu já vos vou mostrar. Os crepúsculos servem para observações de estrelas. Ok, nós para vermos estrelas, só há duas alturas do dia em que conseguimos fazer. Nós precisamos de ver a estrela e o horizonte, como vocês sabem, não é? Como já vimos. E então, nós para isso, as únicas alturas do dia em que nós conseguimos observar simultaneamente estrelas e o horizonte são nos crepúsculos, ou seja, um pouco antes do nascer do Sol ou um pouco depois do pôr do Sol. Portanto, antes do nascer do Sol é antes do Sol ofuscar tudo e depois do nascer do Sol é antes disto ficar tudo escuro. Uma das coisas com que as pessoas se debatem na navegação astronómica às vezes é a quantidade de tabelas e de cálculos que têm que fazer, que também não é nada especial, mas que ainda tem alguma importância. Pode-se fazer uma navegação astronómica com cálculos muito simplificados, e assumindo o erro inerente, ok? Ou podem, inclusive, ser feitos com o auxílio de um computador. E, aliás, voltando um bocadinho à história da Marinha Americana, é exatamente o que eles estão, neste momento, a fazer. Portanto, eles têm computadores que estão isolados, portanto, não dependem de rede, não dependem de nada disso. Eles fazem a observação com os sextantes e depois introduzem os dados e, em questões de segundos, têm a posição, ok? O que é isto dos crepúsculos? Só para dar aqui uma fotografia em que se vê, em que se identifica bem, creio que sim, que se consegue ver. O que é isto dos crepúsculos? Como eu dizia, é a altura do dia em que nós conseguimos ver, temos ali ainda o nosso horizonte, ok? Na fotografia vê-se pior do que se via na altura, e temos aqui dois astros bastante visíveis, neste caso dois planetas, creio que Vênus e Júpiter, se não me engano, na altura, que servem perfeitamente também para fazer a nossa navegação astronómica, ok? Isto é em termos também se pode fazer navegação costeira, ok? Também se pode fazer uma observação de um crepúsculo em navegação costeira. Depois isto, portanto, os tais cálculos que eu falava têm a ver com depois descobrirmos a nossa posição, e pus este bonequinho aqui só para perceberem depois o aspecto disto no final. Portanto, se alguém que vai a exame daqui a uma semana e meia estiver a ver, neste momento está a ter um calafrio, mas para vocês isto não diz grande coisa, mas é mais um bonequinho. Como conclusão, o que é que eu vos queria dizer? Portanto, apesar do título disto ser o sextante, etc., eu acho que o que nós devemos fazer é usar todos os meios disponíveis que nós temos, saber utilizá-los, ok? E saber o que fazer se ele falhar. Portanto, confiar cegamente na tecnologia no meio que é agressivo, como o ar, tem sempre um risco associado, ok? Porque é sempre naquela pior altura em que aquele salitrezinho já lá estava, mas que nunca teve problemas, ok? E é naquela altura em que nós precisamos que vai dar problemas. Portanto, e acima de tudo, planear, preparar e depois saber agir quando for preciso. Ok? Portanto, isto era o que eu queria falar convosco.
Disse que ia demorar 1 hora, já demorei um bocadinho mais. Agora vou ver aqui as perguntas que o Ricardo tem estado a coletar e se tiverem mais perguntas, ponham no painel, por favor, e eu tento responder. Mais uma vez, se eu não conseguir responder, fico com o compromisso de tentar, ok? Olá, Tiago. Eu estive aqui a assistir com atenção. Vou agora intervir um pouco enquanto vês aí as perguntas que existem. Bom, ouvi com muita atenção o teu workshop. Tinhas aqui um grande desafio pela frente. Eu vou voltar a dizer, depois do Hélio Crapum e do Sextante, tu conseguiste dar a volta a isto. Era aqui um risco que nós corríamos e eu neste momento estou aqui com duas sensações, que é, por um lado estou muito triste e por outro lado não posso dizer que estou triste, também estou contente, mas é aqui uma ambivalência, que eu agora vou brincar um bocado contigo, que é, quando se confia num tipo que usa brinco na orelha, mostra lá aí o brinco. Dois. Mostra lá o brinco. 2 brincos. E não tem nada a ver com a passagem do Cabo Horno. Quero que as pessoas não tenham dúvidas que tu usas 2 brincos. Mostra lá o outro. E não tem nada a ver, infelizmente, com a passagem do Cabo Horno. 2. Quando se confia num tipo que usa brinco na orelha, um tipo está sempre sujeito a isto. Pá. É que anunciamos um workshop sobre o Sextante e depois sai uma coisa completamente diferente. Deliciosamente diferente, deixa-me dizer. Mas sai uma coisa completamente diferente. Olha, 2 reparos. Primeiro é que começaste com 180 pessoas a assistir e teve sempre a crescer e as pessoas mantiveram-se a assistir aqui à tua palestra. Depois, é porque ainda não começaram os jogos de futebol. É possível que sim, mas ainda bem que não começaram. Isto é muito mais interessante. Mas conseguiste dar aqui a volta a isto e foi muito interessante porque falaste aqui um bocado sobre outros temas de navegação que não têm só a ver com a questão do Sextante. Da nossa parte, eu gostei imenso daquilo que apresentaste, não sei que questões é que as pessoas têm. Temos aqui alunos de patrão de alto mar a assistir, temos futuros alunos de patrão de costa, temos outras pessoas que não têm nada a ver com isto, mas de facto fica aqui a ideia de que existem muitas formas de fazer navegação e que é bom termos o conhecimento para podermos fazer navegação sem instrumentos. E de facto o Sextante é uma hoje é um dos últimos recursos, mas que se chegarmos a esse ponto será uma boa forma. De resto, muito bem, já te lembraram aí que o Trópico de Câncer é o que está acima e o de Capricórnio é o que está abaixo. O homem responsável pela navegação astronómica na Trem de Mar deve saber isso, mas pronto, nós estamos acima de Capricórnio e acima de Câncer e portanto estamos sempre acima. Não tem problema. Deixa-me só dizer aqui uma questão, que é o Tiago é uma das pessoas brilhantes que nós conseguimos juntar aqui à Trem de Mar. O Tiago foi nosso aluno, ele veio para a Trem de Mar como patrão local. Eu pessoalmente lembro-me exatamente do primeiro dia em que vi o Tiago, numas instalações de uma empresa de formação na Marina da Expo, ou perto na Expo. Lembro perfeitamente da primeira vez que o vi. Mais tarde o Tiago veio a fazer o patrão de costa connosco, depois fez o patrão de alto mar connosco. Hoje é, dentro das pessoas do nosso núcleo duro, a pessoa que mais sabe sobre navegação astronómica e uma das pessoas mais brilhantes também, se não a mais brilhante. E fico satisfeito por termos conseguido reter alguns talentos. Houve outros que não conseguimos reter, mas pronto, não conseguimos reter toda a gente e há muita gente importante e interessante que passa entre nós. Muitos deles ficam nossos amigos, outros seguem a vida deles, mas nós tentamos fazer o nosso contributo. Tiago, obrigado, as pessoas já viram que tu tens brinco. Deixa-me só brincar aqui mais um bocadinho, que é, foi uma grande dificuldade ter convencido o Tiago a usar uma camisa branca nestes workshops. Não. Hoje, eu sou o tipo que não trocou a camisa e que não está de camisa branca, mas fico muito satisfeito por saber que o Tiago tem uma camisa branca para usar nos workshops, que era uma das coisas.
Quando o Tiago expôs o problema de não ter uma camisa branca, eu disse-lhe, um gajo que usa brinco não tem problema. Um tipo que usa 2 brincos também não tem problema. Mas pronto, mas o Tiago resolveu o problema. Tiago, muito obrigado. Boa Obrigado noite a eu todos e pelo... muito obrigado por assistirem. Obrigado eu Tiago, pelo podes desafio. prosseguir. Vamos então. Quanto às camisas brancas é mais trauma, porque uma das coisas boas do confinamento é que eu não tenho que passar camisas. Portanto, enfim. Bom, há 300 anos, a quando da invenção, sem as tabelas, almanaques que mostrou, etc, etc, como era possível a utilização prática do sextante. Quase tudo isto da navegação da astronomia é conhecido há muito mais anos, ok? 2000 e tal, 3000 anos, ok? Portanto, nada disto da astronomia é muito recente. E os gregos tinham imenso tempo livre e que eram excelentes matemáticos e excelentes em geografia e tudo isso. Portanto, muito disto já estava feito há muito tempo. As tabelas que os navegantes usavam antigamente eram menos fiáveis, ok? Estas são computadas, são matematicamente e não sei o quê, mas também já existiam. Ok? Os cálculos, todos estes cálculos são feitos fundeados a parar ou não tem mal o erro de poucos graus? Não. Quando se faz o erro de poucos graus, portanto, temos aqui duas vertentes. Em navegação costeira, nós devemos fazer as observações o mais rápido possível e depois anotar a hora a que isso foi. Ou seja, mesmo que depois percamos 3, 4 minutos a desenhar na carta, nós sabemos que era há 3 ou 4 minutos que estávamos ali, portanto compensamos. Em navegação astronómica, como estamos a lidar com astros que rodam a uma velocidade muito grande, ou melhor, aparentemente rodam a uma velocidade muito grande, nós entramos em linha de conta com a hora que foi feita cada observação. Portanto, se eu observar Vênus às 19h53, e depois Sirius às 19h58, esses 5 minutos são preciosos, porque nesses 5 minutos a Terra rodou mais de 1 grau. Okay? Portanto, aí temos que entrar com isso em linha de conta. Na nossa costa portuguesa, uma navegação costeira, se usarmos o aparelho de marcar para tirar azimutos, temos muita diferença de precisão em relação ao sextante. Estamos a falar num erro de milha, 10 milhas, consegue ter uma ideia. Mais uma vez, ok? Eu não estou aqui a advogar, eu estava a dizer ao Fernando, antes do workshop, que qualquer dia sou conhecido pelo maluquinho do sextante. Eu volto a dizer, eu acho que isto é mais uma ferramenta que nós podemos usar. Sendo mais prático tirar 2 azimutos e fazendo as devidas correções magnéticas, podemos fazê-lo. Só por curiosidade, nós também podemos desenhar um segmento capaz com base em 2 azimutos. Portanto, se nós tirarmos um azimuto e outro, fazemos a subtração e aí nem sequer nos importa o magnetismo, porque o magnetismo está em ambos e fazemos o ângulo e desenhamos à mesma, ok? Portanto, até podemos usar coisas desse género. Quanto aos erros, tem muito a ver com a qualidade da observação, a prática da observação, etc. Ok? Tiago, sim. desculpa lá, eu estou-me aqui a rir, mas tenho aqui um comentário que o Ricardo mandou de um Alexandre, que é, eu vou comentar, que é, o Tiago tem dado um curso de patrão de costa online e depois de ter tirado convosco o patrão local, tenho de dizer que tem sido o formador que preferi até hoje. Partilha o conhecimento, tem humildade, para assumir o desconhecimento e interesse em descobrir respostas. Parabéns. Com um brinco ou sem brinco, foi pelo Tiago que continuarei para patrão de costa e exame que vier a seguir. Excelente. E houve aí outra aluna há pouco tempo, chamada Catarina, que disse que... Deixa lá ver o que é que disse a Catarina. Bem, a Catarina disse que eras um espetáculo. Não sei se é por causa do brinco, mas ela não deve ter visto. Mas... camisa branca. E deve ter sido pela camisa branca, porque o brinco não se vê assim tão bem. Mas a Catarina Vasconcelos, que é uma pessoa que nós conhecemos e que nos é muito querida, disse que está convencida e que quer fazer o patrão de alto mar. Podes prosseguir. Desculpa lá esta interrupção. Já enganei mais uma. Pronto, obrigado muito obrigado pelos comentários. Também temos sorte de termos muito bons alunos, felizmente temos tido sorte com isso. Ora, temos aqui uma dica de Tiana. Podes usar a ordem alfabética para lembrar-te. Primeiro, Norte, Câncer. Segundo, Sul, Capricórnio.
Ok, é uma mnemónica, mas eu acho que depois deste workshop e depois do Fernando me enxovalhar publicamente por o formador de patrão de alto mar não saber, eu acho que até vou tatuar no braço os dois Os trópicos. trópicos. Antes de se usar o sextante, deve-se determinar o erro do sextante. Pergunta do Daniel. Sim, eu não entrei nesse detalhe, mas o sextante pode ter vários erros. Alguns deles são corrigíveis a bordo. Vou passar aqui para a imagem grande. Alguns deles são corrigíveis a bordo, como por exemplo o erro que te estás a referir, que deve ser o erro de índice, que é quando olhamos para o horizonte, não vemos um, mas sim dois horizontes assim separados. Esse erro de índice corrige-se aqui com estes botõezinhos, muito fácil, 30 segundos está resolvido. Eu normalmente nas aulas, se o sextante não tiver erro, e acho que é o Pedro Sengo que às vezes se entretém a tirar o erro a isto, eu introduzo um bocadinho de erro, exatamente para nós termos que entrar com ele em linha de conta. Depois tem alguns erros de paralelismo dos espelhos e não sei o quê. Erros que depois não podemos corrigir. O desalinhamento da luneta ou algum empeno aqui da escala, porque isso são coisas já mais graves. Mas sim, esse erro nós compensamos. Ok? Já fiz algumas marcações e nunca encontrei os planetas a passar na mesma hora. A mesma hora, os planetas nunca... Bem, planetas então, não sei que passar a mesma hora, não sei exatamente no quê. Se é na passagem meridiana, se é na passagem em algum ponto específico. Nada passa à mesma hora, ok? Tirando o Sol, às vezes. Porquê? Porque tudo isto está em constante rotação, em constante mudança. A Terra não só roda sobre ela própria, como roda também à volta do Sol. Ok? Portanto, de dia para dia, de minuto para minuto, de segundo para segundo, há alterações. E como o Hélio explicava, o dia solar não é igual às 24 horas que nós achamos, portanto, todos os dias isto vai andando 4 minutos para trás e nós temos que ter isso em consideração. Portanto, para quem assistiu ao workshop da semana passada com o Hélio. No entanto, nós temos a nossa Bíblia, que é o Almanac Náutico. É isto que nos diz, àquela hora, se eu estiver a olhar, se eu estiver onde eu acho que estou, eu devo ver Vênus naquele azimuth naquela altura. Okay? Se eu não vir, é porque eu não estou exatamente onde eu estou e então faço a correção. Mas já agora, tu tocas em planetas, os planetas é pior ainda, porque enquanto que as estrelas para nós estão teoricamente paradas na esfera celeste, não é bem verdade, mas quase, os planetas não. Os planetas também andam aqui à volta do Sol. Portanto, os planetas ainda têm um movimento um bocadinho mais errático. Aliás, o termo original de planeta tem qualquer coisa a ver com isso, com o astro vagabundo ou uma coisa assim do género. Não sei exatamente, mas se procurarem, foi o erro que os nossos antigos lhes deram, exatamente por perceberem que eles não tinham o mesmo comportamento que as estrelas que eles conheciam. Ok? E pronto, não sei, parece-me que não temos aqui mais perguntas. De qualquer maneira, tem aqui os contactos, se quiserem saber mais alguma coisa, se quiserem também saber mais sobre os próximos webinars da Academia Treino Mar. Resta-me agradecer a toda a gente que esteve presente, o facto de terem aguentado até ao fim. Espero que tenham gostado e espero ver-vos em próximas atividades da Treino Mar. Ok? Até breve e qualquer coisa, contactem. Fernando, diz. Deixa-me só dizer-te que há aí um grupo de patroas de costa que se está a perfilar para fazer o patrão de alto mar. Okay. Neste momento, salvo erro, temos 2 patroas de costa para fazer exame, não é? Exatamente. São 2. Exatamente. Sim. No passado, que eu me lembro, tivemos uma patroa de alto mar. Certo? Apenas uma, Andreia, exatamente. Andreia. Em 2017. A Andreia, que está há estes anos todos como sendo a única patroa de alto mar da Treino Mar, neste momento vai ter mais 2 pessoas, está previsto, se tudo correr bem, em breve ter mais 2, que é a Alexandra e a Fátima, e há aí mais um grupo de feminino a preparar-se para o próximo patrão de alto mar a iniciar em setembro. Boa. E uma é a Fátima, que está aqui nesta fotografia. Exatamente. Alexandra, se estiveres a ouvir, não leves a mal, era a fotografia que eu tinha, mas se tivesse uma tua, também punha aqui. Pronto, depois há aqui uns alunos
tipo Cocas e mais alguns que apreciaram muito o workshop e que te agradecem profundamente este Obrigado workshop. a vocês. Ok. Acho que tenho aqui mais uma mensagem. Força. Bom, são mensagens de agradecimento. Portanto, temos muitas mensagens de agradecimento e, portanto, são mensagens. E, entretanto, aqui o meu telefone acho que bloqueou. Se não te importares, retribui uma a uma e agradece em meu nome. Espero que isso não tenha muito trabalho. Bom, aqui no meio de algumas injúrias, há sobretudo agradecimentos. Ok, menos mal. Se o saldo for positivo, já é bom. O saldo é francamente positivo. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos também que estiveram aqui presentes. Deixa-me só, já agora, anunciar às pessoas que têm sido aqui mais assíduas nos workshops. Em princípio, de hoje a 8 dias, vamos ter o homem do hashtag Sal, que é um brasileiro que tem vindo a publicar os filmes que, entre outros, nos deram a conhecer o Hélio Crapum. É uma pessoa muito interessante e, portanto, será um pouco em regime de entrevista, como foi com a Gabriela Carreira e com o Hélio Crapum, o workshop da próxima semana. Nós anunciaremos em breve. Em princípio, estamos a fechar a data, mas em princípio será de hoje a 8 dias. Muito obrigado a todos e da minha parte, boa noite. Para ti, Tiago, continua a usar o brinco, pá, porque tu és singular, pá, e nós apreciamos pessoas singulares. Obrigado. E obrigado por fazeres parte da nossa equipa. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.